E final de ano é assim, né, irmãos? A gente ora o ano inteiro para que Deus prospere, deu? O povo tem que viajar, viaje mesmo, em nome de Jesus. Eu profetizo férias para você em nome de Jesus. Toma posse aí, em nome do Senhor Jesus. Que bom que Deus tem nos dado, tem provido em nossas vidas. Queridos, eu quero ler um texto da palavra de Deus que está lá em Atos capítulo 8. Atos 8, nós vamos ler alguns versos do 29 em diante. Domingo que vem, o que nós vamos ter aqui domingo que vem? Batismo nas águas, né? Glória a Deus, vai ser poderoso demais. Você não pode deixar de estar aqui domingo que vem. Nós temos 7 pessoas que irão descer as águas do batismo. Graças a Deus, Deus tem tocado muitos corações, muitas vidas. Deus é bom o tempo todo. E eu quero aproveitar, já que nós vamos ter o batismo, quero ler esse texto de Atos 8, 29, que fala de Felipe e o eunuco. Preste bem atenção, vamos ler no telão todos juntos. E disse o Espírito Santo a Felipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E, correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E, respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de outra pessoa, né? Ou de outro alguém? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a cerca de água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, Pai. Muito obrigado por esse tempo tão precioso na tua presença. Continue derramando do teu poder, da tua graça, Pai, sobre a tua igreja. Abençoe, ó Deus, aqueles que aqui estão para ouvir a tua palavra, Pai. Abençoe aqueles que não puderam estar aqui por um motivo ou outro, Pai. Estão trabalhando, estão passeando, viajando, que o teu cuidado esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto ele é muito conhecido. Nós falamos muito desse texto quando nós ministramos o curso de batismo, né, Edgar? Nós falamos sobre o batismo e Felipe foi impelido pelo Senhor, por Deus, a chegar próximo de uma carruagem. Estava andando já essa carruagem, certamente, numa velocidade baixa. Deus falou a Felipe para chegar próximo daquela carruagem, e ele ouviu aquele homem que estava dentro daquela carruagem lendo o texto de Isaías, do profeta Isaías, aonde diz, como ovelha muda foi levada ao matadouro, e sem reclamar foi tosquiado. Ele estava lendo talvez um pergaminho ali do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías, que estava profetizando Jesus Cristo,
a morte de Jesus Cristo, a ida à cruz de Jesus Cristo. E esse homem que estava na carruagem era um eunuco, um homem mordomo-mor da rainha de Candace, na Etiópia. Ele vinha uma vez por ano, como era costume dos judeus, uma vez por ano vir até Jerusalém para adorar a Deus, sacrificar e adorar a Deus, uma vez por ano. E quando ele estava retornando para a Etiópia, Deus toca o coração de Felipe e ele chega do lado daquela carruagem. Talvez Felipe estava correndo. E aí Felipe pergunta para aquele homem, para aquele eunuco, de quem, você sabe de quem você está lendo? Quem é essa pessoa? E o eunuco diz assim, não, eu não sei. Eu não sei de quem. O profeta está falando dele mesmo, de outra pessoa, de quem é? E daí o eunuco convidou Felipe para subir a carruagem dele. Felipe subiu, sentou ao lado e começou a explicar para ele de quem o profeta estava profetizando, que era Jesus. E anunciou Jesus para ele. E ele não está escrito aqui no texto, mas ele recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Ele aceitou Jesus como Senhor da sua vida. E Felipe falou do batismo nas águas, do novo nascimento, e quando aquele homem olhou e viu que tinha água, eu não sei te dizer se era um rio, se era um lago, uma cisterna, não sei, mas ele disse assim, olha, ali tem água, o que impede que eu seja batizado? Felipe disse, nada impede se tu creres no Senhor. E ele diz, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. E a Bíblia diz que ambos desceram da carruagem, foram às águas, Felipe o batizou, e ali uma alma para Jesus, uma alma para o Senhor. Queridos, estamos conversando sobre o batismo hoje, agora antes do culto com Edgar, vai descer as águas do batismo. Edgar é irmão da Jennifer, né? Cunhado do Michael, né? Cunhado a gente não escolhe, né? Nem a irmã, né? Mas é uma bênção, né? E nós estamos falando sobre o batismo como a nova vida. Você lembra do dia do teu batismo? Quantos lembram no dia? Qual é o dia do seu batismo? Você sabe dizer? Se perguntar que dia que você se batizou, você lembra disso? Quando que foi, Luzia? 20 de dezembro. Está de aniversário, então. Ontem, né? Então você fez 25 anos ontem de batismo. Eu desci as águas do batismo dia 2 de outubro de 1983. Esses dias atrás. Estou com 40 e poucos anos, né, David? É importante demais nós lembrarmos do nosso batismo. Se a Bíblia fala que o batismo é para um novo nascimento, você lembra a data do seu nascimento? Dia 9 de outubro de não lembro o ano, só lembro que é 9 de outubro. Você lembra a data, o dia do seu aniversário? Você tem que lembrar do dia do teu batismo. Qual foi a data do seu batismo? Porque é muito importante, a Bíblia fala que o batismo é para o nascimento de uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia fala que o batismo é o sepultamento do velho homem para o surgimento de um novo homem, uma nova mulher para Cristo Jesus. Não é apenas um banho, querido. Por isso o batismo precisa ser encarado com seriedade. O batismo precisa ser encarado com seriedade. Nós temos 7 candidatos ao batismo e eu tenho certeza que todo mundo vai abraçar eles, vai falar que bom que você veio, que bom que você está no corpo de Cristo, que bom que você está nessa igreja, mas eu nesta noite quero fazer você voltar a sua memória lá quando você desceu as águas do batismo, o dia que você aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Quão importante
importante foi essa data na sua vida, quão importante isso é para a sua vida, você lembrar, você trazer à memória o dia que aceitou Jesus. Eu aceitei Jesus, foi numa noite lá na igreja Irmãos Menonitas, eu não lembro a data que eu aceitei Jesus, mas eu lembro quem estava pregando, eu lembro que eu fui à frente, eu lembro que eu aceitei Jesus, que as pessoas vieram me abraçar, eu era muito novo, eu tinha 14 anos de idade, recebi o Senhor no meu coração, e dali para frente a minha vida mudou, graças a Deus. Graças a Deus, porque quando Cristo entra na casa de alguém, quando Cristo entra na casa espiritual de alguém, aquela casa não permanece mais da forma que era, ela muda, a vida muda, as pessoas mudam. Nós estamos ministrando um GE lá próximo de casa, lá na Costeira, e nós temos visto aquela família sendo transformada pelo poder da palavra. Nós ministramos na primeira casa que é do GE, a casa das bodas, as bodas de Caná da Galileia. Jesus entrou naquela casa, naquele casamento, acabou o vinho, Jesus transformou a água em vinho e restituiu a alegria naquele casamento. E nós temos que entender que Jesus não é só para o dia da festa, Jesus não é só para o dia da doença, Jesus não é só para o dia que você precisa trocar de carro, ou que você precisa comprar uma casa, mas Jesus precisa permanecer na casa, Jesus precisa morar na casa. Jesus precisa fazer parte da família, sentar à mesa, Ele muda o ambiente, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E nós ministramos lá no GE que Jesus transforma o ambiente. E quando nós chegamos na outra semana para ministrar a segunda casa, que Jesus entrou, tinha uma folha de sulfite impressa assim: Jesus transforma o ambiente. Pregado na sala deles, na sala da casa deles. E eu passei na empresa deles lá durante a semana, eles são meus clientes na contabilidade, e lá na empresa deles tem uma folha pendurada lá, escrito assim: Jesus transforma o ambiente. Jesus transforma o ambiente. Irmão, quando você chegar na sua casa hoje, quando você colocar os pés dentro da sua casa, já levante a mão e diga: Senhor, transforma esse ambiente. Amanhã, quando você chegar no seu trabalho, levante a tua mão lá dentro. E se você não pode levantar a mão, sei lá, vai no banheiro lá e declare isso: Senhor, transforme esse ambiente, muda esse ambiente, Senhor. Aonde Jesus entra, o ambiente não permanece o mesmo. Aonde Jesus coloca os pés, o ambiente não permanece mais da mesma forma. Ele entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu achou que estava subindo naquela árvore por ser mais esperto que todo mundo, mas Deus tinha um plano na vida de Zaqueu, e eu tenho certeza que Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na sua família, Deus tem algo contigo, meu irmão. Então declare isso na sua casa, declare isso na sua vida: o Senhor transforma o ambiente, aleluia. O ambiente no coração daquele eunuco foi transformado. Jesus mudou o ambiente. Jesus mudou totalmente o ambiente. Eu lembro da passagem de João 3, onde Jesus conversa com Nicodemos. Nicodemos foi ter com Jesus à noite, porque não queria falar com Jesus de dia, não queria ser visto com Jesus. Às vezes eu quando me converti no começo eu tinha vergonha de andar com a Bíblia. Nicodemos também estava com vergonha de Jesus. E eu comecei a sentir vergonha de andar com a Bíblia. Os meus amigos vão falar que eu sou crentinho agora.
Os meus amigos vão falar o que de mim agora com uma Bíblia? Até o dia que eu vi o texto que fala assim, aquele que se envergonhar diante de mim, se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Você tem vergonha de dizer que é crente, irmão? Você tem vergonha de dizer lá no ambiente de trabalho que você é crente? Saiba que Deus está mudando o ambiente lá porque você está lá. Não porque você é bom, mas porque você é portador do Espírito Santo. Então deixe o Espírito Santo manifestar através da sua vida para mudar o ambiente aonde você colocar os teus pés. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém melhor aí? Queridos, Nicodemos falou para Jesus assim, olha, o Senhor só pode ser de Deus. O Senhor só pode ser de Deus, porque fazer as coisas que tu fazes só pode ser alguém vindo de Deus. E Jesus dá uma resposta já deu uma resposta confrontando Nicodemos. Olha, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, preste bem atenção no que eu vou te falar nesta noite. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino. Nicodemos indaga Jesus assim, Senhor, mas como eu, sendo velho, vou nascer de novo? Por acaso eu tenho que retornar para a barriga da minha mãe? Eu creio que Jesus pensou assim, ele não entendeu nada. E Jesus respondeu assim, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Qual foi a primeira colocação de Jesus? Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Quem não nascer de novo não pode ver o reino. E a segunda colocação foi, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Você está entendendo o que Jesus está transmitindo, o que a palavra nos transmite através desse texto? Você está compreendendo que muitas pessoas estão vendo o reino, mas se não nascer de novo, não entra no reino. Muitas pessoas passam pelas águas do batismo e enxergam o reino. Abriu a visão espiritual, enxerga o reino. Mas para entrar no reino, é necessário nascer da água e do Espírito. Aquele batismo deve lavar a vida espiritual. É um banho espiritual. E o poder do Espírito Santo na vida dessa pessoa, da água e do Espírito, para transformar a sua vida, mudar o seu viver. O texto da palavra de Deus diz que o batismo é para a salvação, não para o despojamento da imundícia da carne. Você lembra disso? Eu falo muito isso quando vou apresentar criança. Batismo não é para o despojamento da imundícia da carne. O que quer dizer isso? O batismo não é apenas para tomar um banho e tirar o suor e tirar a sujeira do dia. Não. O batismo tem que ser para transformar a vida de uma pessoa. Uma pessoa que desce as águas do batismo, ela tem que mudar o seu ambiente a partir daquele momento. Porque quando ela desce as águas do batismo, se não tiver uma transformação, ela enxerga o reino. Quem não nascer de novo não pode enxergar o reino. Mas quem não nascer da água e do Espírito, que é a conversão e a mudança de vida, não pode entrar no reino. Só passar pelas águas do batismo não garante o céu. É muito forte isso. Muito forte. Agora já batizei, já estou salvo, já posso fazer o que eu quiser. Negativo, meu irmão. Negativo, minha irmã. Negativo. Por isso Deus me leva essa noite a buscar da memória o dia que eu desci as águas do batismo. O dia que você desceu as águas do batismo.
para que você entenda que quando nós descemos as águas do batismo, nós passamos pela água, não só para um banho, mas para a transformação, mas passamos pelas águas do batismo para uma confissão pública, exterior daquilo que Deus está fazendo no nosso interior. Posso ouvir um amém? Então você passa pelas águas do batismo, você nasceu de novo, mas nasceu para uma nova vida. E aí Jesus disse, agora você precisa mostrar que você nasceu da água e nasceu também do Espírito. Teve conversão, teve mudança, teve transformação na sua vida, aleluia. É muito poderoso o que Deus quer fazer em nossas vidas, o que Deus quer derramar sobre as nossas vidas, mas depende de uma posição do servo. Nós precisamos entender, vocês que vão descer as águas do batismo, entender que não é apenas um banho, mas é uma mudança de vida, é uma metanoia, é uma mudança de mentalidade, é renunciar à velha vida, renunciar o pecado e andar conforme a vontade de Deus. E para nós que já descemos as águas do batismo, tem alguém que é batizado há mais de 40 anos? O Volívio está aqui, o pastor Lívio está aqui, que Deus abençoe sua vida. Vamos aplaudir Jesus na vida do Volívio? Glória a Deus. Faz mais de 40 anos que se batizou, Volívio? Puxa vida, hein? Que bênção. Glória a Deus por isso. Mas nós temos que trazer à memória isso. Eu nasci de novo, nasci de novo. Nós cantamos assim. Nasci de novo e continuei caminhando da mesma forma. Não, quando nós nascemos de novo, nós ganhamos uma nova chance. Quando você nasceu, você era criatura, você aceitou Jesus, passou a ser filho, andava no pecado, andava na prostituição, andava na bebida, andava no erro, mas agora o Senhor está te dando a oportunidade de nascer de novo. Por quê? Para continuar do mesmo jeito? Por que então nascer de novo? Por que nascer de novo? Por que nascer de novo? Coloca para mim lá, por favor. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Se Deus está nos dando, ou nos deu a oportunidade de termos uma nova vida, vamos cuidar dessa nova vida. Vamos cuidar dessa nova vida. Não cuidamos da vida, a vida anterior. Então vamos cuidar desta vida que o Senhor nos deu. Aleluia. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Segurei, não põe o próximo. O que é injusto? Jesus nos justificou, nos tornou justos. Nós não cabíamos no céu. E aí é como o pastor Marco, que pega uma peça lá no trabalho dele, põe no torno e vai tornear ali, porque não pode ficar nem 1 milímetro. Tem medida menor que 1 milímetro? Tem medida menor que 1 milímetro. Então a medida tem que ser certinho, porque se a peça não tiver justinha no local pelo qual ela foi feita, não funciona. Nós não éramos justos. Jesus nos justificou, nos tornou justos para entrar no céu, nos deu uma nova vida. E o que nós estamos fazendo com essa vida? O que você está fazendo com a vida nova que Deus te deu? O que você está fazendo com a vida nova? Eu digo, o que você vai fazer com a vida nova? O que eu vou fazer com a vida nova? O que estou fazendo com a nova vida que Deus me deu? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus, ou seja, aquele que não aceita a justificação de Cristo na sua vida. Vamos para frente agora. Não erreis, nem os fornicadores,
nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É agora que a igreja teria que aplaudir. Para dizer assim, graças a Deus não estou nessa relação. O que estamos fazendo com a vida que Cristo nos deu? O que você está fazendo com a vida que Cristo te deu? Com a nova vida. Eu lembro que quando eu era criança, a minha madrinha, ela repetiu acho que uns 4 anos seguidos. Ela me dava um caminhãozinho de madeira assim. Um caminhãozinho de madeira. Legal, irmã, legal. Eu queria ter um daquele hoje. Colocar na prateleira. Tão bonitinho que era. Eu destroçava todo ele. Arrancava a roda. Arrancava a caçamba dele. Por que será que piá é assim, hein? Tem algum piá que você foi piá assim também? Desmontar a bicicleta? Só eu? Só eu? Vamos, tem 2, 3, 4. O resto é tudo santinho. Valeu aí, ó. Valeu aos santos, dos santos. Não querem se entregar. Irmãos, eu acabava com o carrinho que minha madrinha... Não sei porquê. Daí sabe o que acontecia? Quando estava chegando perto do Natal, eu ficava ansioso assim, ó. Será que ela vai me dar outro carrinho? Ela me dava outro carrinho. Eu pegava aquele e eu cuidava 1 mês daquele. Daí já começava a arrancar a roda de novo, arrancar a caçamba. Você está entendendo o paralelo? Você está entendendo o paralelo? Que nós não cuidamos da nossa vida. Nós não cuidávamos da nossa vida. E aí nós descemos as águas do batismo, começamos a enxergar o reino. Ah, o reino é maravilhoso. Mas tem que demonstrar que nasceu da água e do Espírito. Conversão, mudança de vida. Porque só o batismo nós olhamos e enxergamos, o reino é top. Mas a conversão, a mudança de vida, é o acesso para a glória, para o reino. E aí Paulo está falando aos coríntios assim, olha, a lista é grande. A lista é grande. E o pecado leva para o inferno. O pecado leva para o inferno. Irmão, Jesus venceu o pecado. Por isso que nós não podemos pecar. Ah, mas eu estou debaixo da graça, Jesus já venceu, eu não preciso fazer nada. Não, querido, claro que não, você não precisa fazer nada. Só desviar do pecado. Só fuja do pecado, já está bom. Só renuncie o pecado. O pecado está por aqui, corra por lá. O pecado está lá, nem vá. O que você tem feito com a vida que Cristo te deu? O que você tem feito com a nova vida que Cristo te deu? É muito forte isso, igreja. É muito forte isso. Coloca para mim Gálatas 5, 21, por favor. Ou é o 20? É o 19. Errei os dois. Porque as obras da carne são manifestas. Olha, manifestação da carne. Quais são? Adultério. Deus confirma a palavra. Até me perdi aqui. As obras da carne são, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Vamos para o 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, soltar fogos na hora do culto, dissensões, heresias. Vamos para o 21.
inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, igreja? Paulo estava alertando. Tomara que fale o próximo. Paulo estava alertando a igreja. Paulo estava falando à igreja de Corinto. Paulo estava falando à igreja da Galácia, aos Gálatas. Olha, se vocês continuarem caminhando assim, se vocês permanecerem desta forma, vocês não vão acessar o reino. Vocês não vão entrar no reino de Deus. Pode ter passado pelas águas do batismo, mas quem passa pelas águas do batismo e continua no pecado, continua fazendo aquilo que era da velha vida, ele não demonstra que nasceu da água e do Espírito. Só passou pelas águas. Só passou pelas águas. Só passar pelas águas não te garante o reino. Mas a vida com Cristo, sim. Deus está esperando, ou Deus está buscando pessoas perfeitas. Não, de forma alguma. Por isso a palavra diz, se por acaso você pecar, tem um advogado que é Cristo. Se você pecar, corre aos pés do Senhor, porque a morte e ressurreição dele foi para isso, para a remissão dos pecados. Então nós temos um Senhor, um Deus que nos perdoa. Agora, vou pecar, porque daí se eu pedir perdão, Deus me perdoa. Daí no outro dia vou pecar, mas Jesus vai perdoar mesmo. Sabe como que é o nome disso? Iniquidade. Iniquidade é pecar, e achar que o Senhor é teu funcionário, é o que vai ter que perdoar. Eu peco. As nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Iniquidade não tem perdão, irmãos. Iniquidade não tem perdão. Porque quem comete pecado não é de Deus. Nós não somos mais indústria de pecado. Aí você está no trânsito e o cara te fecha e ele te xinga. Aquele sangue italiano já começa a ferver dentro do coração. A vontade é de responder à altura. Então fecha o vidro e corra. Para não incorrer no erro. Não vamos incorrer no erro, não vamos cair nas astutas ciladas de Satanás. Cuidado com os dardos inflamados de Satanás. Efésios 6, do 10 em diante, lá fala dos dardos inflamados de Satanás, que nós temos que andar em espírito, nós temos que viver buscando o Senhor, andar com o Senhor. Ouça põe um pendrive, eu ia falar para colocar o disco, põe o disco lá de música gospel, não, põe o pendrive, põe o celular, louve o tempo todo, leia a Bíblia, jejue, ore a Deus. Pastor, isso tudo é muito difícil. O Espírito Santo te capacita, ele te deu uma nova vida. Era difícil na vida passada, agora o Espírito Santo capacita. E eu quero voltar aqui e dizer que Deus não está procurando pessoas perfeitas. As pessoas vêm para mim e falam assim, eu não quero descer as águas do batismo, eu acho que não devo, porque eu não me sinto pronto, ou não me sinto pronta para descer as águas do batismo. Querido, o eunuco recebeu Jesus naquele momento, olhou para a água e já disse, posso batizar? E Felipe respondeu o quê? Se você é perfeito, pode ir. Não, ele falou, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, vai.
Teve uma pessoa que falou para mim, eu perguntei se ela ia descer as águas, e ela falou assim, eu acho que não é a hora. Irmãos, a pessoa tem mais medo do batismo do que medo do inferno. Por que será? Por que será? Que as pessoas têm mais medo do batismo do que medo de ir para o inferno. O inferno é real, igreja. O inferno existe. Não é uma invenção para segurar pessoas dentro da igreja. Não é uma invenção para ganhar o coração da humanidade. Não. Se o inferno não existisse, Jesus não precisaria dar a vida dele na cruz. Não precisaria morrer na cruz, entregar até a última gota de sangue lá na cruz. É porque o inferno existe. O inferno existe e nós precisamos resistir a isso. Irmãos, nós não precisaríamos nem falar do inferno e nem do pecado na igreja. Vamos falar da santidade e da salvação. Nem que o diabo exploda tudo. O Senhor morreu por mim e por você, a misericórdia dele nos alcançou, a graça dele está sobre as nossas vidas, a graça do Senhor nos alcançou. Não fique com medo do inferno, deseje o céu, porque quando nós desejamos o céu, nós não precisamos nos importar com o inferno. Nós nos desviamos, o pecado é automático, o pecado está aqui, eu vou por lá, o pecado está lá, eu nem vou. Eu fujo do pecado. Porque o meu alvo é Cristo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você já viu um alvo? Alvo. O alvo do apóstolo Paulo qual era? A mosca do alvo, quando alguém acerta o alvo, diz assim, acertei na mosca. A mosca, o alvo principal, deve ser a vida eterna, irmãos. Com casa, sem casa, com emprego, sem emprego, com casamento, sem casamento, com dinheiro, sem dinheiro. O crente tem que almejar o céu. Porque tem crente que ora uma semana e se não ganhar um emprego novo, desiste de vir para a igreja. O coração não está no céu. Passou pela água, mas não nasceu de novo. Quem desiste de servir a Deus, quem desiste de vir para a igreja, por causa de homens, por causa de bênção, por causa até de Deus, é porque não nasceu de novo, não teve a experiência de um novo nascimento. Passou pela água, visualizou o céu, visualizou o reino, mas não teve nascimento da água e nem do Espírito. É palavra, querido, é palavra, e a palavra é para nos libertar das garras de Satanás. A palavra é para nos libertar do mundo. A palavra é para nos manter como cidadãos do céu. Cidadãos do céu. Nós vamos para a glória. Daí assim, o nosso alvo principal é a glória. É claro, as demais coisas estão à volta. Pode mirar na tua casa, pode mirar no teu emprego, pode mirar na tua empresa, pode mirar, busque a Deus, faça propósito de oração, sim. Busque aquilo que você almeja, que os teus sonhos sejam realizados no Senhor, mas que em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você está fazendo com a vida que Cristo te deu? O que você está fazendo com a nova vida que Cristo te deu? Que você possa guardar isso no seu coração e meditar o que eu estou fazendo com a vida que o Senhor me deu. A vida dele que ele deu para nós. Porque éramos nós que teríamos que estar naquela cruz. E ele deu a vida dele por mim e por você. Glória a Deus por isso. Fique em pé, eu quero orar contigo nesta noite. Tinha mais coisa, não deu tempo. Feche os teus olhos nesta noite. Será que tem alguém em nosso meio que nunca recebeu Jesus, não
não aceitou Jesus ainda como Senhor da sua vida? Será que tem alguém nessa noite que gostaria de receber Jesus? Será que tem alguém nesta noite que gostaria de renovar a sua vida com o Senhor? Talvez você já tenha passado pelas águas do batismo, até provou do novo nascimento, mas se afastou por um motivo ou outro, e nesta noite se sentiu tocado por esta palavra. Tem alguém que gostaria de renovar com o Senhor? Renovar a sua comunhão com o Senhor? Se tiver, eu quero orar por você, quero orar com você nessa noite. Que você possa viver, queridos, que nós todos, que nós possamos meditar nessas palavras, que nós possamos meditar, o céu é real, o inferno é real, e nós precisamos nos manter na presença do Senhor, nós precisamos nos manter na vontade dEle, nós precisamos ser obedientes à vontade de Deus. Não se prega mais sobre obediência, não se prega mais sobre o inferno, irmãos, e é uma realidade. Nós precisamos nos manter na presença dEle, nós precisamos nos manter na vontade dEle. Eu quero orar nesse momento para que o Espírito Santo nos ajude. O Espírito Santo habita o seu coração, o Espírito Santo habita o meu coração. Que o Espírito Santo nos ajude a andar na presença dEle, que as coisas dessa vida não nos desviem da presença dEle, que a comunhão, às vezes a pessoa não está bem, ela não amanheceu bem, ela não está bem, está passando mal. O fulano nem me deu um abraço, o ciclano nem olhou na minha cara, eu não vou mais para a igreja. Querido, você está aqui por Deus, você não está aqui por causa de homem. A igreja é para buscar Deus, a igreja é para treinar um exército. E as pessoas estão deixando de congregar porque não conseguem ter comunhão. E como é que vai para o céu? Vai ter um quartinho para você no céu? Nós não podemos ser crianças, não podemos ser como meninos inconstantes, levados por vento de doutrina. E a doutrina não é a doutrina espírita, não é de Allan Kardec, não é o candomblé, não é essa doutrina que nos afasta, é a doutrina que eu crio no meu coração, aquilo que eu coloco no meu coração como regra, e se a igreja não andar, não fizer conforme a minha regra, a minha doutrina, eu estou fora. Querido, isso aí é heresia. Que toda heresia caia por terra em nome de Jesus. Que todo espírito de infantilidade desta igreja, da minha vida, da tua vida, da igreja de Cristo na face da terra, caia por terra em nome de Jesus. Que nós possamos crescer, crescer, crescer. Que nós possamos avançar, avançar. 2026 é o ano de romper em fé. Nós vamos romper em fé em todas as áreas. Mas se nós não crescermos, se nós não nos desenvolvermos como servos, como filhos, nós não podemos receber a bênção, nós nunca estaremos preparados para aquilo que Deus quer derramar sobre a nossa vida, aquilo que Deus quer acrescentar sobre a tua vida e a minha vida. A igreja precisa crescer em nome de Jesus. Coloque a mão à altura do seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor, Pai, sobre a tua igreja nesta noite. Eu declaro a bênção do Senhor, papai querido, sobre cada servo, cada serva, em nome de Jesus Cristo. Que haja crescimento, papai, que nós possamos olhar para a vida que Cristo nos deu, que nós possamos valorizar esta vida, valorizar porque esta vida foi o Senhor quem gerou lá na cruz do Calvário, pagando o preço lá na cruz do Calvário. Que o teu Espírito Santo nos ajude a andar na tua presença, a andar em santidade, nos desviar do pecado, fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Que o teu Espírito Santo nos ajude, que o teu Espírito Santo nos ajude. Que o teu Espírito Santo nos ajude, nos ajude. A tua palavra fala que o teu Espírito Santo é o que nos convence, que convence o homem do erro. Que o teu Espírito Santo nos ajude a andar na tua presença, nos ajude a viver a tua presença. Paizinho querido, que esta nova vida, Pai, seja um novo ambiente para mim, para minha casa, que comece em mim nesta noite,
que comece em mim. Diga isso para Deus, querido, aí no seu lugar. Que comece em mim, que comece em você. Não espere que comece no teu irmão que está do seu lado. Não espere que comece na tua esposa ou no teu esposo. Mas que a nova vida, a vida que Cristo te deu, comece em você. Comece a partir de você, a partir de mim. Senhor, derrame nesta noite o teu poder, a tua graça. Que ninguém saia daqui nesta noite da mesma forma que entrou, mas saia cheio, repleto, transbordando do teu poder e da tua graça. Pai, eu oro, Senhor, por vidas que talvez estejam doentes, e eu repreendo toda doença, eu repreendo toda enfermidade, em nome de Jesus. Eu coloco por terra agora tudo aquilo que está tentando tirar a paz do meu irmão, da minha irmã, tudo aquilo que está tentando oprimir, em nome de Jesus, seja nos ossos, seja na mente, seja na alma, seja a doença na alma, seja no corpo físico, eu repreendo nesta noite e coloco por terra na autoridade do nome de Jesus. Derrame do teu bálsamo, desde o alto da cabeça até a planta dos pés da tua filha, do teu filho nesta noite, levando que a tua unção leve todo mal, toda dor, todo incômodo, todo mal-estar, toda tontura, em nome de Jesus, eu cancelo na autoridade do nome de Jesus. Pai, venha de encontro à necessidade do teu filho, da tua filha. Venha de encontro à necessidade, Senhor, dos teus filhos. Derrame, Pai, o teu poder. Derrame, Pai, a tua graça. Derrame, Pai, da tua unção. Abre as portas, Senhor. Abre as portas de emprego. Abre as portas, Senhor, de novos contratos. Abre as portas, Senhor. Abre as portas para o teu filho. Abre as portas para a tua filha, Pai. Em nome de Jesus, que não haja impedimento. Em nome de Jesus, como cantamos aqui, Senhor, irás prover de novo, irás prover de novo. Eu creio que esta nova vida são coisas novas, tudo novo, nós vamos romper em fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê, diga amém. Você crê, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor nesta noite.